Olá pessoal, vamos dar início agora à aula sobre texto literário e texto não literário, dentro do âmbito da literatura. Primeiramente, vamos ler os dois textos. Um é um texto jornalístico, uma notícia, e o outro é um poema, ou seja, um soneto, para que possamos então compreender as principais diferenças do texto literário e não literário, a partir da análise. Então temos aqui a notícia: perigo para a saúde. Na panificadora X, a vigilância sanitária encontrou muitos sonhos estragados. Eles foram recolhidos e a panificadora foi multada. Então temos aqui em destaque a palavra sonhos e a estrutura do texto jornalístico. Nós temos aqui o título, que seria a lead, depois temos o corpo do texto, informando o leitor de uma dada ocorrência. Então temos uma linha de interpretação, ou seja, não há margem para outras significações, para interpretações diversas. Ou seja, não há como o leitor evasir-se do texto, ou seja, sair pela tangente ou pela culatra. Então o texto ele é bem claro, a notícia ele é bem clara, ou seja, tem apenas uma linha interpretativa. Então prestemos muita atenção na palavra sonhos. Sonhos aqui, a palavra carrega o sentido literal, ou seja, denotativo, aquele significado que encontramos no dicionário. Aqui, neste caso, o sonho seria um bolo ou um doce de uma confeitaria. Então, estamos diante agora de um poema, de um soneto, cujo título é As Pombas. Vai-se a primeira pomba despertada, vai-se outra mais outra, enfim dezenas de pombas vão-se dos pombais, apenas raias sanguíneas e fresca madrugada. E à tarde, quando a rígida nortada sopra aos pombais, de novo elas serenas, ruflando as asas, sacudindo as penas, voltam todas em bandos em revoada. Também dos corações onde abotoam. Os sonhos, um por um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem. Mas aos pombais, as pombas voltam. E eles aos corações não voltam mais. Então aqui, estamos diante de um texto muito mais completo, ou seja, este é um texto literário. Por que seria um texto literário? Primeiramente, a estrutura do poema, temos ali a estrutura de um soneto. Temos aqui 4 estrofes, depois temos a primeira estrofe com 4 versos, o segundo com 4 versos, o outro 3 versos e o último também com 3 versos. Rapidamente aqui, falando sobre a estrutura, uma das características do soneto. Mais adiante estudaremos cada texto, cada tipo de texto literário de maneira mais profunda. Mas o nosso objetivo principal aqui seria comparar os dois textos e verificar as palavras aqui que estão contidas nos dois textos, que seria aqui sonhos. No caso aqui, os sonhos, um por um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. Aqui os sonhos, os sonhos estão num sentido, no caso, conotativo, ou seja, mais afastado do dicionário. Ou seja, a palavra carrega vários sentidos.
esses sentidos, eles podem ser metafóricos por meio de uma figura de linguagem. Aqui, ó. De pombas vão-se dos pombais, apenas raiam sanguíneas e fresca a madrugada. E à tarde, aqui temos um verso, quando a rígida nortada. Para compreendermos melhor esse primeiro verso, necessitamos de ler os outros seguintes para que se faça sentido. O primeiro verso, ó. À tarde, quando a rígida nortada sopra, aos pombais de novo elas, serenas, rufando asas, sacudindo as penas. Voltam todas em bando e em revoada. O que voltaria em bando e em revoada? Seria, de fato, as pombas? Não. Então temos aí temos uma figura, uma imagem, uma metáfora. Então este poema ele está falando do quê? Da adolescência, dos adolescentes que saem do seu lar, muitas vezes, e que acabam não voltando mais. Aqui, ó. Também os corações onde abotoam, os sonhos, um por um, célebres voam, como voam as pombas dos pombais. E lógico que aqui está fazendo uma comparação. Aquilo que eu falei dos sonhos. Não temos o sentido literal. Aqui, ó. No azul da adolescência, as asas soltam, fogem. Mas aos pombais, as pombas voltam. E ele, aos corações, não voltam mais. Então, brevemente, deu para entender aqui toda essa situação metafórica do poema. Então, temos praticamente uma narrativa do período da adolescência. E também podemos interpretar o sentido, a ligação com o tempo das fases da vida. Ou seja, a adolescência é um tempo que não volta mais. A não ser na nossa memória, no nosso coração, no caso. Então, bem brevemente. Então podemos observar aqui, ó, a diferença enorme que tem entre os dois textos. Então, notamos até uma certa facilidade. Então, aqui temos uma linha interpretativa e neste poema temos várias linhas interpretativas. Isso que eu nem comentei aqui sobre a musicalidade, a rima. Temos a rima, a questão da rima, a questão da musicalidade, questão que praticamente quase todo soneto tem. O ritmo também, se fôssemos explorar mais isso. Então aqui vamos para um quadro aqui das características. Característica da denotação e a conotação. Ou seja, a definição da palavra no sentido conotativo aqui, temos o sentido literal, real, no caso lá do texto jornalístico. O foco é a objetividade, a clareza que nós vemos. Mencionei já o dicionário. Aí temos aqui notícia, manuais, teses, dissertações. O exemplo, né? A janela está aberta. Ou seja, a janela está aberta mesmo. Não é uma metáfora como assim, né? Podemos falar assim, os olhos são a janela da alma. Aí seria no sentido metafórico, no sentido mais poético. Aqui não. Temos a janela está aberta no sentido literal. E a conotação, o sentido figurado, simbólico. Temos a subjetividade, a emoção. Quando falamos que os sonhos saem voando. Será que os sonhos saem voando? Isso nos remete a lembranças, a recordações. Então aqui já temos um contexto. O contexto, ele seria a soma de todas as estrofes, de todos os versos ali do soneto. Como no caso aqui eu coloquei, né? Poemas, anúncios, gírias, são carregadas de significações.
Os olhos são a janela da alma. Acabei até me adiantando aqui. Então temos um outro texto. Acrobata da dor. Gargalha, ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e convulsionado, salta. Gairoche, salta, crawl, varado pelo estertor dessa agonia lenta. Pedente, bis e um bis são se despreza, e um bis não se despreza. Vamos, reteza os músculos, reteza, nessas macabras piruetas, tchaço. Embora calas sobre o chão fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente. Ri, coração tristíssimo palhaço. Então aqui, publicado no livro Broquéis, 1893. No que temos um poema de Cruz e Souza. Então, aqui observamos um poema um pouco mais complexo. Então, na primeira estrofe e também nos 4 versos seguintes, temos a concepção temos o aflautamento. Desculpe, aflautamento não é. Também temos, mas temos primeiramente o que chamamos de projeção do objeto. O que seria isso? Por meio do poema, projeta-se uma imagem. Então, dentro dessa análise, temos aqui a gargalha ri num riso de tormenta, como um palhaço que é desengonçado. Então, temos uma imagem bastante expressiva. Então, temos a noção de projeção do objeto. Da gargalhada atroz, sanguinolenta, agita os guizos e, convulsionando, salta. Gairote, salta, claw, varado, pelo estertor dessa agonia. Então, o que seria o aflautamento? Podemos aqui saltar aqui, ó. O aflautamento seria a presença de nasalização. Qual seria a nasalização? Ó, embora as coisas sobre o chão, aqui onde eu grifei de roxo, chão. Então aqui temos o acento aqui, ó, nasalizado. Temos coração também. Temos a presença desse aflautamento que seria aqui os sons nasalizados. Gargalha ri num riso de tormenta, como um palhaço que desengonçado, nervoso ri num riso absurdo, inflado. Então, temos nesse caso a visão do palhaço, mas também vemos a ironia que por trás do palhaço temos uma outra situação de que há um indivíduo não com as características que nos são apresentadas, mas de um ente, talvez com uma outra personalidade, talvez uma personalidade mais tristonha. Talvez não seja isso que o poema queira dizer no primeiro momento. Ou seja, não devemos confiar totalmente naquilo que vemos por meio dos signos. Aqui, ó. Gargalha ri num riso de tormenta. Então o palhaço atormentado, como um palhaço que desengonçado, nervoso, ri num riso absurdo, inflado, de uma ironia e de uma dor violenta.
Claro, primeiramente, eu disse que não deveríamos confiar totalmente naquilo que vemos, ou seja, nas palavras do poema, mas, mas por meio delas que nós buscamos outros sentidos neste poema. Aqui, ó. Embora calas sobre o chão, fremente, afogado em teu sangue, estuoso e quente. Ri, coração tristíssimo palhaço. Agora aqui já fala, ó, ao mesmo tempo que ele ri e ao mesmo tempo tristíssimo palhaço. Então notamos ruídos, notamos um conflito, uma perturbação. Até mesmo por meio do ritmo deste poema. Como as sequências de consoantes também. Então, mais ou menos isso. Então, esse último poema mostrou-se um pouco mais complexo que o outro. Isso foi proposital para que possamos, por meio destes textos, ficar diante de vários níveis de leitura e de interpretação dos textos que nós possamos estar diante aí. Que no caso, o primeiro texto, voltando que seria a notícia, temos uma linha interpretativa, o segundo texto temos algumas linhas interpretativas, e o terceiro texto também, aqui de maneira bem simplista mesmo, temos outras linhas interpretativas, e este é um texto um pouco mais ácido, um texto... Notamos uma certa perturbação. Enquanto que o segundo poema, tínhamos até uma sensação de recordação, uma noção assim de um sentimento sobre a saudade, sobre a nostalgia. Então o primeiro poema nos evoca a nostalgia, os sentimentos. O primeiro texto nos informa. E este terceiro nos provoca, mexe com a ironia, mexe com talvez a nossa parte mais sarcástica. Vemos a figura do palhaço que normalmente traria alegria aos seus espectadores, às crianças ou a nós mesmos, quando nós acompanhamos as crianças aí num circo. Veja bem, já evocou uma lembrança. Em mim mesmo aqui, quando eu estava lendo, já me veio a lembrança aqui da minha infância, que eu vi um palhaço, mas aqui de repente já vejo aqui a face do conflito. Me fez lembrar até o filme do Coringa aí. O penúltimo filme do Coringa. Não vou me lembrar o nome de fato. Mas é isso aí. Então foi uma aula de entrada bastante simples. Então, futuramente daria para explorarmos mais textos e, à medida que aprofundarmos mais na teoria literária e com as ferramentas necessárias para a leitura, daí faremos análises mais pausadas, com sequências que possamos explorar as ferramentas da teoria literária para analisarmos de maneira mais detalhada ainda os diversos tipos de textos. Não só a notícia, não só um soneto, mas também outros tipos de texto, como texto épico, a tragédia, entre outros, até mesmo os textos híbridos. Temos também poemas que contêm em si a filosofia. Temos também no modernismo ali as obras da própria Clarice Lispector também, que vem aí. Temos um hibridismo, temos também fluxo de consciência, mas aí seria mais um texto ali em prosa. Acabei expandindo um pouco aqui, mas
essa primeira aula já serve como uma breve introdução dentro desse âmbito da teoria literária. Então, a referência, Massoud de Moisés, que ele é crítico literário também, e trabalha com a história da literatura. Também temos o crítico literário no Ezra Pound, também, que inclusive um pouco dessa análise aqui eu me inspirei na análise dele também. Ele traz esse conceito de aflautamento, de projeção do objeto, e também das figuras de linguagem aqui, que é no caso da Synecdoche. Então, uma breve referência aí, de onde eu busquei referência na análise. Por que referência na análise? Porque, a depender da referência da análise, conseguimos também explorar certos sentidos dos textos. Por meio deste teórico, exploramos algumas características desse texto. Aí vai depender do teórico também, exploramos outras características. Alguns podemos buscar mais, fazer uma análise do ponto de vista do imaginário. Em outras circunstâncias, podemos fazer uma análise do ponto de vista ali do estruturalismo. Então, depende da vertente, nós conseguimos explorar aí muitos sentidos dos textos. Então, isso significa que, a depender das habilidades do leitor e das ferramentas que ele se utiliza para a análise textual, ele pode explorar mais ou menos daquele texto. Mas, em linhas gerais, já pelo próprio texto, é possível distinguir, pela forma, pela estrutura, suas diferenças. E também pelo sentido, pelos significados e, sobretudo, pelos discursos que existem em cada texto, por assim dizer. Então, por enquanto é só. Então, a próxima aula, deixa eu ver no meu tem um roteiro aqui. Deixa eu verificar. Já entraremos aqui nos gêneros literários. Já entraremos de fato ali. Vamos trabalhar com a tragédia, né, com o gênero, com a espécie do gênero também. Acabei mencionando a tragédia. E assim por diante, até o gênero lírico, etc.